Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Até Ficar Frio, um projeto do Animanga. E hoje, eu e a Rimagi decidimos falar sobre um tema que está um pouco relacionado com a época do ano em que estamos neste momento, que é o regresso às aulas. Basicamente, começámos a pensar que seria interessante falar sobre obras que tenham como foco principal a escola, onde a trama se desenvolve e onde os personagens estão no dia a dia. É muito normal, porque muitas histórias, devido até à demografia das mesmas, são com adolescentes. Então é muito normal vermos as escolas em obras, sejam animes ou mangás, mas decidimos tentar abordar este tema de uma ótica onde a escola seja mesmo parte fulcral da história e falarmos um bocadinho sobre as obras que conhecemos e que obras conseguem abordar este tema da escola de uma maneira interessante. Até ficar frio, até ficar frio, até. E então, obras que falem de escola. Existe muita escolha. Nós basicamente tivemos a pensar um bocadinho sobre este tema. Podemos já aqui, posso já aqui dizer que deixámos de parte obras que sejam relacionadas com clubes escolares, uma coisa que é muito comum no Japão. Já falamos até no passado sobre isso, que tem muito a ver com a cultura da escola japonesa, onde fazemos atividades extracurriculares em conjunto com outros colegas. Existem muitos animes sobre clubes escolares e talvez façamos um episódio um dia mais tarde sobre isso. Mas hoje queríamos focar mesmo em escola. E basicamente é isso. E eu vou chutar já para ti, Rimagi, e, e dizer-te e perguntar-te que obra é que te vem assim à cabeça relativamente quando se fala do tema de escola. Então, quando falamos de escola, apesar de não ser uma obra que eu até acho muito boa, eu divirto-me a ver-me e acho que é muito divertida, mas ficou-me marcada porque é muito original e diferente daquilo que eu estava à espera. Eu, na altura, nunca vi em real time, aquilo já não sei de quando é que é, para aí 2012 ou até mais cedo, não tenho a certeza, se calhar até mais cedo do que 2010. Não sei, mas achei muita piada porque só quando nós nos juntámos é que tu falaste da obra, porque é de um escritor que tu até gostas, que é o escritor de Grand Blue, e, hum, e tu puseste-me a ver. E aquilo foi realmente muito divertido. Depois acabei por ver a segunda temporada sozinha, que é Bakato Test. E claramente o foco é a escola, porque ele usa a escola para fazer a comédia e as piadas todas envolventes. A escola é pronto, Bakato Test é uma escola onde as turmas são separadas por nível de inteligência e capacidade e, e o nosso personagem principal vai parar à turma mais fraquita, que é, se não me engano é F, acho que é a última, se não é F é o E, algures por aí, e o A é a turma melhorzinha dos anos todos, e depois aquilo é separado por anos. E depois tens a questão de que a cada obstáculo, que neste caso são testes, exames e coisas assim que acontece, a turma, caso falhe ou passe, tem regalias, caso passe, ou caso consiga alcançar os objetivos, caso falhe os objetivos, tem penalizações. E, e tu tinhas-me falado assim por alto que era muito divertido, epá, e é realmente muito divertido. Temos questões como eles não têm cadeiras para se sentar e passam frio porque a sala de aulas é horrível, porque eles estavam numa das piores salas de aulas da escola inteira, porque aquilo depois ainda por cima, como juntas todos os piores alunos numa turma inteira, aquilo é o descalabro total e depois é muito divertido. E epá, por acaso foi uma das coisas que inicialmente tu logo me mostraste, que disseste que gostavas que eu visse e correu muito bem. Cá está, não quer dizer que seja a minha coisa favorita, mas em termos de comédia com escola ficou muito divertido. Sim, Bakato Test. Acho que a palavra principal para definir é divertido. Eu vi Bakato Test numa altura que literalmente andava à procura de um anime que fosse realmente divertido e que me fizesse rir.
E lembro na altura falar com um amigo meu e ter essa conversa, dizer, epá, não, já há algum tempo não vejo um anime que não me faça rir bastante. Ele disse-me, epá, sei um anime muito estúpido que deverias ver, eu acho que vais gostar bastante. Mas ele avisou-me logo, mas o anime é mesmo muito estúpido, muito, comédia muito parva. E experimentei, pá, fiquei agarrado logo no primeiro episódio porque realmente rio-me a ver o anime. É bastante engraçado, a comédia é parva, mas ao mesmo tempo o anime tem um toque muito bom, na minha opinião, que é fazer uma espécie de sátira ao ensino japonês e a todo o sistema de ensino baseado em notas e no quão bom os alunos são e a diferenciação entre classes. Aliás, acho que quem vê anime e lê mangá já deve ter de certeza visto em alguma obra quando se menciona existe uma turma de delinquentes, porque é a turma mais fraca, e existe a turma dos melhores alunos. Era normalmente a turma de elite ou turma Exatamente. especial. Já não é tão comum ver. Era mais comum ver, por exemplo, shows mais recentes já não têm tanto isso, por exemplo, que eu noto. Mas nos shows mais antigos há sempre essa. De vez em quando havia essas menções das turmas que são mais especiais ou as turmas mais problemáticas. Acho que, eu não sei se por algum motivo as coisas foram mudando, que era para não incentivar discriminações, não sei. Mas por acaso tenho reparado que já não há tanto esse, essas distinções. Mas se calhar sou eu que também não estou a ler todas as obras. Sim, se calhar somos nós que não reparamos, porque Bacata Test não é assim tão antiga e já falava e já mencionava isso. Mas aqui a questão é mesmo essa: existe essa diferenciação, talvez já tenha evoluído um bocadinho no Japão, a nível do sistema de ensino, mas até nas próprias entre escolas, isso claramente ainda existe aos dias de hoje, que é quando tu decides ir para a escola, depende das tuas notas do género. Quando decides mudar de escola, vais para o secundário, as tuas notas do equivalente ao nono ano contam muito para a escola onde tu vais. É como o nosso sistema da universidade, mas eles começam mais cedo. Exato. As secundárias já têm um padrão diferente, tal como as nossas universidades têm. Também temos universidades que dependendo das notas, pronto. E Bacata Test também brinca com isso, porque dá a entender que quem está naquela turma eventualmente vai ser expulso, ou poderá acabar por ser expulso, e eles têm que literalmente tentar subir a escada do sucesso. E o anime depois é muito engraçado porque estamos a ver a pior turma da escola tentar competir com as outras turmas todas. E eles às vezes lá conseguem ganhar umas batalhas, outras vezes não. Tem também alguns twists, alguns personagens que estão naquela turma e que são bastante inteligentes, mas que por motivo A ou B foram lá parar. E Tens também as pessoas mais verdes naquela turma. completamente. Mas acho que isso também é o outro toque, o outro lado do Bacata Test é engraçado, é os personagens em si, que todos eles têm uma personalidade peculiar e engraçada, mas todos eles ao mesmo tempo funcionam como um bom grupo de amigos, apesar de não ser esse o foco do anime, que é a parte. É, também é. Porque eles depois têm que ser unidos para conseguir conquistar certas coisas. Mas lá está, eu acho que o E- que os une é o objetivo em comum de não sim, serem os piores. sim, e conseguirem regalias. Houve uma altura que eles estavam sentados tipo nas próprias pernas e disseram: não, isto tem que acabar, temos que conseguir. Ou foi isso, ou foi as mesas que desapareceram e eles tipo: não, temos mesmo que conseguir as próximas vitórias, senão estamos lixados. Acho que é aquele episódio que um deles está sentado e a cadeira parte-se, ele aleija-se Foi isso, é logo, acho que no começo. e depois o anime também, a obra também faz sátiras a próprios outros animes. Temos lá a questão do, entre aspas, Pokémons barra Digimons. Sim, é o sistema de lutas, porque eles. Porque a questão é, não é divertido, e isso é uma coisa que é. Não dá para fazer um anime de escola porque não é divertido. Não é divertido estás a ver uma pessoa a estudar e a passar num teste. Isso não tem piada nenhuma, nem para nós tinha, quanto mais ver. Então o que ele decidiu fazer é tipo, eles transformam-se em chibis e depois ganham os poderes ou da matemática ou de. Porque cada um tem a sua área. Há uns que são melhores a línguas e há outros que são melhores matemáticas e sim, se me recordo bem. E eles, pá, dependendo do professor que encontram e
Ou seja, agora vais tu, porque aquele professor ali é fraco contra isto, ou ele vai-te dar o quiz disto. E o professor mandou um quiz e eles, fiz isto. Pá, é divertido. E depois ele usa os chibis para, mesmo durante o processo do anime, ahm, fazer lutas entre turmas em modo chibi. E vê-se os gajos a perderem vida, os HPs, acho eu, e tudo mais. Já Sim, não me sim, recordo sim, bem, sim. mas acho que há umas coisas engraçadas assim. Lá está, ele vai buscar elementos a outros animes, a outras obras, a jogos, usa muito conceitos de RPG. hum, e é bastante engraçado toda essa tentativa do autor fazer sátira e comédia com montes e montes e montes de referências. E na minha opinião funciona muito bem. E acho que lembraste bem e começaste bem Sim, com o anime que recomendamos. Eu acho que não ficou datado, apesar de já ter mais de De- 10 anos. depende simplesmente da comédia. É o que estavas a dizer. É uma comédia um bocado para o parvo. Se a pessoa não gostar muito, não vai gostar. Mas se a comédia parva for uma coisa que a pessoa gosta, até dar uma hipótese, acho que é divertido. Será um bom termo de comparação dizer que se a pessoa gostou de Grand Blue vai Sim, gostar de Bakato sim, Test? diria que sim. Ou seja, se alguém Yeah, leu, ouviu Grand Blue e gostou, Bakato Test. sim. Mas a nível em geral de animação, de Está melhor. character design e tudo mais, acho que Bakato Test não envelheceu nada mal, na minha Não, opinião. não. Já não sei quem é que fez, mas pronto. Pá, vê-se que estamos a ver um anime de 2010, não é? E já agora acho que não sei se tem mangá, mas pelo menos o original era uma light novel, portanto. Mas a parte engraçada de Bakato Test, tal como estavas a dizer, é uma sátira à escola, que é, ok, pronto, eles têm lá as aulas e claramente vê-se, porque eles depois fazem os quiz e fazem essas coisas e ele vai tentando mostrar que cada personagem tem pontos fortes e pontos fracos. E isso, como tudo na vida, o nosso ponto forte até pode não ser estudar, mas nós podemos ser inteligentes para outras coisas. E ele consegue mostrar que há pessoas, e isso é uma coisa real, que há pessoas que vão se safando na escola com o suficiente, né? As bases suficientes, vai conseguindo notas suficientes para ir passando, mas depois consegue vingar bem em outros campos da vida porque usa outras skills, temos outras oportunidades e etc. E, por exemplo, o nosso personagem principal, quando mete uma coisa na cabeça que quer muito, seja, sei lá, livrar-se de alguma coisa ou conseguir cadeiras ou até mesmo um amigo, porque eu lembro-me que o amigo era sempre movido porque a rapariga que gostava dele, ele tinha um medo medonho dela e queria o mais longe possível e sempre que havia uma cena de se nós perdermos ela X e ele ganhava uma vida e uma perspicácia brutal, ou seja, ele conseguia magicar planos para conseguirem desfazer-se de obstáculos ou o que quer que seja. Resumindo, não era pela inteligência do quiz, eles às vezes conseguiam manipular os professores para acontecerem certas coisas. E acho que isso é interessante. Ou seja, existem vários tipos de inteligência e ele mostra muito bem isso no anime. Tanto que, por exemplo, quando era preciso inteligência a sério, havia aquela rapariga do cabelo rosa que era claramente posta logo à prova. Porque ela era extremamente inteligente, simplesmente ficou doente e não conseguiu fazer o exame. Já agora o autor também faz uma sátira engraçada que faz um triângulo amoroso, entre aspas, e coloca uma tsundere e a rapariga do cabelo rosa, que é basicamente a menina bonita e tímida Yeah. que temos normalmente nos romances hoje, Sim. como personagem principal. E Ele tem muitas coisas lá de tropos, com aquilo que hoje em dia se chama tropos. Ele meteu lá muitas coisinhas engraçadas. Tens aquele rapaz que é uma rapariga. é verdade também. Não, desculpa, ao contrário. Tens um rapaz que parece uma rapariga, enganei-me, que é o irmão gêmeo. E que as pessoas gozam com ele porque querem tirar fotos com ele para pensar que é irmão ou quer que seja. Temos o tarado das fotos. Tens o tarado das fotos que usa muito a manipulação das fotos para conquistar as outras equipas, turmas, para fazer com que os gajos fiquem. Faz chantagem com fotografias. Exatamente. E depois, pronto, tens o nosso personagem principal que tem outra vertente que é o azar.
Ou seja, ele às vezes até conseguia fazer quase tudo bem, tal e qual como o plano me pedia, mas depois tinha ali aquela vertente de azar que ele era extremamente azarento e um passo em falso e ele lixava tudo. Não sei se te lembras, que às vezes Sim, não, ele- ele é. Aliás, tanta coisa que lhe corre mal, tantas piadas tão boas. Lá está, o personagem principal é um trapalhão completo, mas parece inteligente, é inteligente, mas depois há sempre ali qualquer coisa que corre mal para o lado dele, coitado. eu diria que ele é esperto, mas sim, é uma inteligência diferente, é uma esperteza. Ele era esperto para o que queria. E não é um personagem irritante, na minha opinião. Apesar Não, de ser de um. a rapariga de cabelo rosa irrita-me, por exemplo. Mas é suposto, lá está. Bem, bem irritante. A outra curto bem, a tsundere. Já agora estavas a perguntar há pouco qual é que é o estúdio. É o estúdio Silverlink, que basicamente fez todos os Nonon Bioris. Ok. Ou seja, não é um mau estúdio, na verdade, para o estilo de anime que é. Sim, sim. Ahm, Pensando assim noutras obras, se calhar vou falar de uma ou outra, porque eu comecei a falar de Bakato Test. Quando eu comecei a falar de Bakato Test, mencionei que vinha de uma altura onde me faltava alguns animes que me fizessem rir. E vou falar de um anime que me faz rir bastante ainda aos dias de hoje, apesar de se calhar já estar um pouco datado algumas das piadas, mas que é GTO, Great Teacher Onizuka, que é uma obra já dos anos 90. O anime também é muito antigo, mas ainda aos dias de hoje eu acho bastante piada. E é uma obra que tem os dois lados para mim, que é o lado da comédia, porque estamos a falar de um. Basicamente a história é um professor que numa altura no Japão, não sei se ainda hoje em dia é assim, onde basicamente era possível tirar um curso sem ser propriamente ir para a faculdade e tudo mais, para ser professor. E ele basicamente era um delinquente, foi um delinquente durante o secundário, daqueles gangues de motas e tudo mais. Para quem vê Tokyo Revengers, era isso literalmente que ele era. E decidiu tirar o curso e começar a trabalhar como professor. E literalmente o primeiro trabalho dele era numa escola privada, ahm, daquelas escolas todas XPTO, onde decidem, pronto, vem entre aspas, estagiário, porque ele ainda está naquela fase que é preciso fazer quase uma espécie de estágio, ainda está a ser validado se ele será mesmo professor ou não, e dão-lhe a pior turma da escola, que tem montes e montes de problemas de bullying. Professores, alunos, aquilo é do pior que podemos ver. Essa parte normalmente não colocam comédia na parte do bullying, que acho que é um toque muito interessante da obra. Sempre que estamos a falar de bullying e dos problemas da turma, é as partes sérias do anime. Mas depois quando estamos o professor a lidar com essas situações e ele próprio nas suas atividades do dia a dia, aí sim é onde entra a comédia, porque ele é um completo palhaço, um parvalhão de todo o tamanho, que se formos a analisar como professor nem faz sentido, e se calhar todas as coisas que ele faz ele deveria logo ter sido despedido e nem sequer se calhar ter sido aceito. Mas pronto, basicamente a diretora da escola, quando a entrevistou, achou que ele seria um bom match para lidar com aquela turma, até pelo background dele como delinquente e como gangsta, entre aspas. E é assim que temos, é assim a premissa para GTO, que o mangá é muito longo até, o anime não adaptou tudo, adaptou até certa parte, mas pá, gosto mesmo muito de GTO. Acho que talvez tenha ficado um pouco datado, principalmente alguns tópicos e algumas piadas e Tens o problema, entre aspas, que é. Esqueceste de mencionar que o grande objetivo dele não é ser professor. Ele quer namorar uma aluna. Tipo, é tipo o sonho de vida dele. Ou seja, não é. Mas lá no fundo não é. Não, atenção. Isto é o que o move. Não estou a dizer que é o início do anime, não estou a dizer da obra, não estou a dizer que é o rumo todo e que é o foco. Mas eu vou só Porque a fazer questão aqui, é. deixar aqui a nota que é. Eles mostram ele a dizer isso e mostram-no com aquele ar Não, ele de. preocupa-se imenso com os miúdos. Era isso que eu ia dizer, ou seja, ele tem um lado, o lado verdadeiro dele, fundo, profundo, ele claramente não se quer Claro que envolver não. com as alunas. Ele tinha aquele romance na cabeça de que seria divertido ter uma aluna com aqueles uniformes todos
curtinhos e tal. Pronto, porque não sei, pronto, era uma cena dele. Não quer dizer que no fundo ele quisesse realmente isso, até porque, por exemplo, ele vê-se que até fica a dar-se bastante bem com alguns dos alunos, porque vai ajudando-os a perceber os seus problemas e ajuda-os a ultrapassar. Dá-se super bem com a outra professora que também lá anda. Portanto, não quer dizer que esse seja o foco, mas foi o que o motivou a ir para ser professor, porque ele achava que se fosse professor era mais fácil namorar com uma aluna. Certo? Problema, hoje em dia essas coisas já não são muito bem vistas. Ou seja, essa parte da comédia pode não agradar a toda a gente. Sim, E eu é já isso. vi pessoas a dizer que a única coisa que os chateia em Great Teacher Onizuka é essa parte que para eles não faz sentido. Porque aqueles romances ou aquelas noções de entre comunidades muito separadas ou até mesmo entre professores e alunos já não é muito bem visto. Mas pronto, se conseguirem ignorar essa parte, talvez a obra não esteja assim tão datada. Caso contrário, a obra não é para as pessoas, pronto. Por exemplo, nós conseguimos ver a obra, conseguimos ver além desse ponto. Mas quem não conseguir, Sim, é essa a questão. E esse tema é usado até na obra em alguns arcos onde alunas, entre aspas, é logo no início, não dando muito spoiler, mas que uma aluna tenta envolver-se com ela ou tenta, entre aspas, seduzi-lo ou atraí-lo de maneira a tentar tramá-lo. Ou seja, é uma das coisas que a turma faz. Porque, sim, lá está, apesar de naquela altura se calhar não ser tão mal visto a nível geral na sociedade, esse tipo de coisas, continuava a ser reprovável, como é óbvio. Estamos a claro. falar de um adulto e de uma menor. Estamos a falar também de uma história de ficção. Claro, exatamente. Ou seja, estamos a falar de uma história de ficção que ele decidiu escrever desta forma para poder gerar certos momentos e certas situações. E o que tu estavas a tentar dizer, e muito bem, que é ele mostrava uma turma que tinha artimanhas, tal como aqueles filmes onde os putos tentam se livrar das amas secas. Aqui eles estavam sempre a tentar livrar dos professores para fazê-los chorar e desistir. Tanto que a outra contratou-o por isso mesmo, porque o gajo tinha tipo achou que ele tinha fibra para se aguentar, porque os outros não se aguentavam. Os outros saíam de lá, tipo, desesperados. Não conseguiam lidar com aquela turma por causa disso mesmo. Faziam Sim, tudo e um par de botas. e isso mostra As que miúdas ele. estavam a concluir com uma data de gajos que era para fazer com que eles fizessem X e depois apareciam lá os outros para tentar tirar-lhe fotos e tentar, Exato, e ele tentar cai. fazer. E a parte engraçada é que ele acaba por cair nessas coisas, mas depois a maneira como ele consegue lidar com isso, quando eu digo cair, é ele não faz nada com nenhuma aluna. Não, Atenção. cai no sentido que vai com ela até um certo sítio, os gajos tiram-lhes as fotos e depois eles mostram e ele fica tipo. E pensam, haha, apanhei-te. Só que na prática ele não fez nada. Ou seja, E está-se a lixar. certo. Pronto, ele teve uma vida muito dura. Não são aqueles putos que lhe vão fazer frente. Sim, e há esse outro lado, ou seja, alguém que viveu no meio de delinquentes, que ele tem um amigo já agora também, que tem uma loja de motas e é mecânico de motas, e eles os dois foram lendas quase dos gangues de motas, acho que é em Tóquio que é passado o É. anime. E os alunos não têm noção disso, e à medida que vão, alguns deles percebendo isso, começam também a ver. Primeiro, é muito interessante essa parte do anime que é o desenvolver das relações, que à medida que ele vai conseguindo virar a turma, e atenção que isto não estamos a falar de poucos capítulos e ele é adiante, estamos a falar de uma turma com quem ele vai trabalhando, e uma turma de, se formos pensar que quase todos eles são maus, e ele tenta transformar e criar relações com todos eles, e isto vai dando vários arcos, ou seja, ele e aquela turma, mas vamos tendo alguns pequenos arcos que se focam mais em alguns alunos e determinadas situações, e muitas das vezes, e acho que esse é verdadeiramente a parte mesmo que me apela nesse anime, nessa obra, percebemos que muitos alunos às vezes recorrem ao bullying, são maus para com as outras pessoas e tudo mais, porque muitas vezes eles próprios têm problemas por resolver e têm questões por trás. Aliás, no início do anime, também sem dar muito spoiler, é abordar logo o tema do suicídio, que no Japão, na altura, e hoje em dia ainda é um tema muito forte.
Um tema onde basicamente O bullying e o suicídio, por acaso, são bastante bem abordados em muitas obras. Exato. E ele acaba por usar logo isso como tema de abertura, que é logo quase um murro no estômago de quem está a ver, que é do género, ok, isto tem muita comédia, tem muita palhaçada, temos um completo troll como professor, mas Mas tem isto, muitas mensagens. exato. E pá, pelo menos eu recomendo. Não é fácil de ver porque a animação, pronto, lá está. É uma animação Eu gosto 99, muito. 2000, É muito fixe. mas eu gosto, lá está. E o desenho, e o traço, e o gajo com o brinquinho, Cabelo louco. cabelo oxigenado, e Anda. aquelas caras, que ele faz aquelas caras mesmo tipo. Há animes dos anos 90, aquelas caras de rebarbado. Não, sim, também, e também a cara de tipo de gangsta, que ele às vezes está tipo. É giro, é giro. Também, eu acho que quem gostar de Grande Blue também vai gostar de GTO. Apesar de ter ali algumas coisas, Grande Blue também puxa por algum tipo de comédia parecido. Já um bocadinho mais Só politicamente que eles correto. em Grande Blue já são um bocado mais crescidos todos. Exato. E é isso, basicamente. GTO, se conseguirem, como a Rimagi disse, ultrapassar todas as questões que pode haver na história mencionadas com relação professor, aluna, etc. Que não acaba por haver nenhuma, na verdade. Podemos, entre aspas, dar spoiler em relação a isso, porque ajuda. Mas é mencionado o tema e o tema é abordado. E o professor, o personagem principal, às vezes parece um completo depravado, a nível pelo menos de pensamentos e de ações práticas, depois ele não acaba por não fazer nada. Acho que é um excelente anime que usa a escola muito bem como tema principal, especialmente professores, alunos e bullying. Se calhar agora damos um saltinho. E Rimagi, assim, lembras-te mais alguma coisa? Mais alguma obra assim? Sim, quando estivemos a falar sobre aqueles que nos vinham à cabeça, primeiro vêm muitos, depois temos que filtrá-los, não é? Para começar a perceber o que é que realmente faz sentido em termos de escola e assim. Não é que nós tenhamos visto tudo, não é? Mas houve um que me veio, e até acho que me veio primeiro a mim do que a ti, apesar de tu teres visto tudo e eu ainda não vi tudo. Que é uma falha e gostava muito de ler a obra, que eu nunca li, que é Ginosagi, Silver Spoon, que é da mesma mangaka que Fullmetal Alchemist. Não tem nada a ver com Fullmetal Alchemist, é completamente diferente em termos de registro, mas aborda uma escola diferente, aborda um meio diferente, mas é uma escola, é uma instituição onde as pessoas vão para lá para aprender. Então, Ginosagi é sobre. Acompanhamos um rapaz que é até bastante bom na escola, mas não sabe bem o que fazer à vida, nem sabe bem o que escolher e decide fazer uma cena completamente diferente daquilo que estavam à espera dele. Só que vai por uma cena tipo mesmo muito alienígena para a maior parte da população, que é ele vai para uma instituição, vai para uma escola daquelas, provavelmente aqui o que se chamaria uma escola profissional ou uma escola mais dedicada a coisas mais técnicas e aprender realmente a pôr as mãos na massa, que é uma escola sobre aquilo não é bem agricultura, porque tem agricultura, tem farm, tem a quinta, tem não sei que nome é que dão realmente à escola, mas tem tudo um pouco. Eles aprendem tanto sobre a agricultura, como cuidar de animais, como tudo. E ao mesmo tempo a escola é como eles sobrevivem. Ou seja, se eles também não fizerem por isso, se eles não cultivarem, se eles não cuidarem dos animais e tudo mais, eles não têm. Aquilo é o que eles comem, aquilo é o que eles. Ou seja, a escola é autossustentável. E é muito interessante porque ele vai de um meio, ele é da cidade, vai para lá sem saber fazer, ele literalmente não sabia que as galinhas punham ovos, que é uma piada logo ao início, e ao redor dele estão pessoas que foram criadas para aquilo. E quando eu digo criadas para aquilo, são pessoas que vêm de famílias que têm quintas, já têm as bases, têm
convivência com as coisas no dia a Sim, dia. tem muita gente que os pais são agricultores e querem que os filhos continuem com o negócio e E os temos filhos. pessoas que também, que se não me engano, que havia uma rapariga que eu acho que até ele conhecia, ou já não me lembro se conhecia, que era porque vinha de uma equipe, de uma família com cavalos, fazia criação de cavalos ou corrida de cavalos, já não me recordo bem, mas era isso, se não me engano. Ou seja, é sempre família, é sempre filhos de famílias que têm ligação a animais, à agricultura, ou o que quer que seja. E ele estava completamente deslocado. E é muito engraçado, primeiro, porque eu descobri mais ou menos, não sei se foi enquanto via o anime ou não, que a escritora, a mangaka, começou aquela obra porque ela tem ligação a isso, se não me engano. E depois é a tal questão que é uma história muito diferente daquela que estamos habituados. E a mangaka, muito conhecida por Fullmetal, e todo o mérito. Fullmetal é uma excelente obra de fantasia, tecnicamente, não é? E ela antes disso também já tinha feito um de fantasia ou mais de guerra, não tenho bem a certeza porque eu nunca li. Este registro, eu não sei se as pessoas o conhecem bem, ou seja, eu não sei se as pessoas conhecem bem Gino Sagi, porque é muito diferente, é muito mais realista e puxa muito mais pela comédia. Aquela comédia que às vezes o Alfonso e o Elric têm entre eles é aquilo que ela tenta incorporar com situações de ordenhar vacas e cuidar de porquinhos e ir buscar os ovos às galinhas e coisas assim. Só que está extremamente bem feito porque ela meteu um gajo que não percebe nada daquilo naquele meio e ele, ao tentar se desenvencilhar, sendo inteligente, não é? Ao tentar se desenvencilhar, cria muitas situações engraçadas e é uma espécie de uma crítica também, que é, nós estamos muito aqui no nosso conforto da cidade e não temos bem noção às vezes, principalmente as pessoas que não têm a mesma ligação com o campo, das peripécias e todos os processos que acontecem e de como é que às vezes as coisas às vezes são trabalhosas e o porco não nasce e temos logo bacon, coisas assim. E é muito divertido. Sim, é o foco mesmo principal do anime, toda aquela questão que tu estavas a dizer, dele não saber o que queria, dele estudar bastante e até tentar ser um aluno bem empenhado e ter aquela pressão que acho que a maioria de nós sente dos pais que querem que nós tenhamos sucesso na vida. E se nós vivemos na cidade, o trajeto é quase todo igual. O que muda é depois, nós vamos para ciências, nós vamos para humanidades, nós vamos para artes, para desporto, etc. Mas pensamos sempre naquilo que podemos fazer numa cidade. Se uma pessoa vai para desporto, pensa sempre pode ser professor de educação física ou treinador de alguma coisa. Se nós vamos para engenharias, pensamos sempre, olha, vamos trabalhar com máquinas ou informática ou outra coisa qualquer. E por aí vai, como pensar em ser advogado, quem pensar em trabalhar numa empresa, ser contabilista, etc. E depois há este mundo, este pequeno mundo, eu vou-lhe chamar este pequeno mundo, esta pequena bolha das pessoas que vivem no campo e que E não fazem é do assim campo. tão pequena. E não, exato, e não é assim tão pequena. E há, aliás, montes de empresários em Portugal, porque Portugal até é um país que vive muito a agricultura, que tem bastante sucesso e ganham bastante dinheiro. E temos muitos engenheiros a trabalhar na agricultura, desde que vai desde o vinho, a agricultura normal de legumes e frutas. Depois passamos ao gado, temos uma grande produção também de gado em Portugal, quer seja para consumo, quer seja para criação. E é uma das maiores indústrias, por exemplo, em Portugal. E mesmo em Portugal, nós, falamos nós, porque vivemos na cidade, se calhar alguns dos nossos ouvintes sabem e conhecem bem esta realidade, não pensamos nisso sequer. Eu não me lembro de conhecer alguém quando estava na escola, quando estava na faculdade, que diga eu quero uma vida da agricultura, quero uma vida no campo. E acho que a autora aqui fez isso muito bem de temos um rapaz que está a tentar seguir o caminho normal, mas que deu ali o clique ou teve
um esgotamento ou alguma coisa mental e decido, não, eu vou fazer a coisa mais estranha possível, mais oposta possível àquilo que eu estou a viver neste momento e vou para longe, para o campo, para uma escola específica e fazer isto. Já agora, em jeito de nota, ah, porque estava aqui a pesquisar, que a autora tem um mangá antes deste, que é uma autobiografia, onde lá Sim. está, ela desenha-se como vaquinha, que é ela a contar as peripécias dela a trabalhar no negócio da família, que tem uma quinta, que são agricultores, e ao mesmo tempo a tentar ser mangaka. Esse mangá teve agora anime. Ok, interessante. Fizeram um anime daqueles curtos, de mini episódios pequenininhos, Uhum. onde é mesmo muito rudimentar o desenho. E é ela como vaquinha a fazer, a explicar certas coisas ou conceitos. Eu nunca cheguei a ver, mas os episódios são bastante recentes. Sim, estou Tem a ver ou agora, dois. 2023, É. 12 episódiozinhos. Uhum. Temos que ver E isto um acho dia. que vai ter uma segunda temporada, se não me engano. Interessante. Se calhar estou enganada. São 8 volumes, basicamente, autobiográficos sobre a autora. Uhum. E a mostrar o quanto ela sabe da agricultura, que ajudou bastante a fazer depois este mangá. Deve ter sido interessante também teres um mangá de sucesso como Full Metal. E depois fazes algo muito diferente. É que tens carta branca para fazeres o que poderes, quiseres. e poderes fazer algo relacionado contigo. Que se calhar ela até se revê em muitas das coisas. A Janet, depois de Full Metal, acho que ela tinha o mundo, literalmente tinha o mundo a seus pés. Portanto, Ainda ela... tem, um bocadinho. Sim, mas Há certos nomes na indústria que ficam e é como a malta de Dead Note. Podem vir e fazer Platinum End e funciona porque são eles. se bem que já estão a gastar um bocado as Platinum End já oportunidades. acabou, atenção. Mas o que eu estou a dizer é, Platinum End não é mau, mas é normal. Uhum. Mas como é deles, só isso eleva um bocadinho o patamar. E ela também. Por exemplo, ela agora tem um mangá, que até pode não ser a melhor coisa do mundo, mas por ser dela já eleva o patamar. Faz sentido. Ganhas o nome para... Tens o teu sucesso, tens o teu mérito. Claro, e tens o reconhecimento e vais ser sempre lembrado. Sim. Os grandes autores, qualquer obra que façam, se forem conhecidos, pelo menos Claro. as pessoas vão ter a curiosidade para ver a sua nova obra. Mas A questão é que eu, fico com a sensação que nem toda a gente conhece Silver Spoon. não, de todo. É daquelas obras. Não quer dizer que seja o mais desconhecido possível, não é? Há bastantes pessoas que conhecem, mas acho que até merece mais amor porque é uma obra bastante boa, bastante sólida. Não, é como disseste. Acho que na altura, por exemplo, eu não vi Guinosage por ser dela. Eu vi que não seja por ser dela. Ok, não. Eu vi Guinosage porque achei simplesmente piada ao tema e era uma altura também que andava a ver bastantes animes da temporada. Então fazia sempre a análise. Hoje em dia, infelizmente, delego essa análise a ti. E olhei para Guinosage e pá, obviamente o traço relembrava alguma coisa Uhum. e depois percebi que era dela, mas não foi esse o Não motivo. não é imediato. Por exemplo, este novo mangá é imediato. Que é a personagem principal, parece o Elric, tipo cara chapada. Estás a falar do Do- Demons of the Shadow Realm Exatamente. Eu ainda só li o ou primeiro volume. Yomi no Tsugai. Uhum. Esse aí é tipo, é impossível não comparar. E o anterior, a Full Metal, também é tipo cópia chapada de muitos personagens. Aquele senhor que é o. É Ira? É Ira, talvez. Não tenho a certeza. O senhor mais velho dos bigoditos. Sim, senhor, o senhor mais velho dos bigodes é a Ira, sim. É Ira. Pronto. Rat, certo. A Ira, epá, se não me engano, é ele. O King Bradley. Que o mangá anterior a este, que é o Hero Tales, se não me engano, não tenho a certeza, há um mangá que é dela que é o Hero Tales, há uma capa que parece que é ele, cara chapada, mas posso estar enganada. Mas isto para dizer que Guinosage não é assim tão óbvio porque ela usa certos personagens muito interessantes. Por exemplo, aquela rapariga que é mais robustinha, eu nunca tinha visto essa caracterização dela em mais nenhuma outra obra dela. Que ela tem uma cara muito particular, muito divertida. E pronto. E o personagem principal também não é, ou seja, ela esforçou-se para fazer um personagem principal um bocadinho diferente dos irmãos. Mas isto tudo para dizer que uma das coisas que me cativou em Guinosage
Não que eu tenha qualquer relação, apesar de uma nota à parte, eu cresci numa quinta, mas os meus pais não eram agricultores, simplesmente foi herdada e vivi muito próximo do campo. Chegámos a ter alguns animais e tudo mais, mas não foi àquele nível profissional que se vê. É aquela típica ah, situação que acontece às vezes em Portugal. Uma pessoa tem um terreno, tem uma hortinha, tem umas galinhas. Pronto. Isso é a minha realidade. Já só onde é que vem o ovo. Exato, já Já não é não é mau. mau. Já estou à frente de muita gente. Não, estás à frente do principal. Exato. Mas Guinossagi mostra também o lado profissional. E esse é um ponto muito, muito interessante na história, que é literalmente mostrar que a escola em si está a preparar aqueles alunos para o que vem aí, se calhar para depois continuarem na faculdade e especializarem. E vemos, como tu disseste, desde cavalos, Tudo. como fazer queijo, lidar com os animais, E tens uma ordenhar parte muito vacas. engraçada que é, ele fica a sensação que, esta gente é toda pacóvia. Esta gente é tipo, trabalham no campo e não sei o quê. Depois ele começa a perceber, não, esta gente vem de famílias finas. Isto era aquela escola era de renome. E muita gente queria entrar naquela escola especificamente porque tinha um programa interessante ou quer que seja. E queriam que prosseguir com o negócio da família e tirar o melhor partido daquela escola e começas a perceber que não, que ok, temos aqui a filha do não sei quê que vem de uma família toda XPTO que tem uma data de coisas, aquela rapariga dos cavalos que também acho que tinha uma ligação qualquer, uma criação de cavalos muito importante, e os próprios professores todos cheios, tipo, pessoas com cultos de cultura daquele meio, daquela área e com porte de pessoas bem formadas e tudo mais. E ele fica tipo, ok, eu não estava à espera disto, não era esta a minha realidade, eu pensei que vinha para aqui e tinha uma vida diferente. Fiquei com essa sensação, pelo menos, na primeira temporada. Sim, sim, sim. E acho que aquilo que mais gosto no anime é a vibe que o anime passa. Muito relaxante. Ah, apesar de todas as coisas que vamos vendo acontecendo e todas as diferentes situações que encontramos no anime, é muito relaxante. Vemos o nosso personagem a evoluir e a transformar-se numa outra pessoa e a conhecer um outro lado dele próprio que ele desconhecia. Acho que as relações entre personagens também são muito boas, mostra o lado deste tipo de pessoas que está mais próximo da agricultura e que não são muito diferentes de nós, aliás, não são de todo diferentes de nós, mas o foco delas é outro, Claro. simplesmente. E E também acho divertido porque aborda uma escola prática. sim, Porque não, normalmente temos sempre o conceito das escolas teóricas, que é o que nós temos em Portugal. Escolas teóricas. Existem escolas profissionais, eu nunca andei numa, pelo que sei são mais práticas, muito mais práticas, sim. e faz todo sentido, porque a agricultura tens que pôr as mãos, tens que perceber e fazer acontecer. Na agricultura lidamos com seres vivos e lidar com seres vivos não é uma ciência exata que se possa aprender teoria sem estar lá e perceber como lidar com eles. E estamos a falar de que vai desde plantas a animais, ou seja, é lidar com a natureza e conseguir moldá-la e manuseá-la a nosso favor Uhum. e para tirar proveito dela. Mas acho que é ter-se lembrado de Guinossagi quando estávamos a pensar e a preparar este episódio. Eu gosto muito. Também me lembrei de Shokugeki no Soma, que é o exemplo contrário a tudo isto, no sentido que tens uma escola que é para suposto ser culinária, que também é bastante hands-on, e tu sabes que eu gosto dessa vertente culinária, gosto muito de chefes e da cultura dos chefes e de aprender e fazer os pratos e tudo mais, só que infelizmente, como falámos durante o processo de falar sobre o episódio, Shokugeki no Soma tem um problema que não é sobre escola. A escola é um pretexto para as coisas acontecerem porque o personagem evolui por lutar, entre aspas. É um shonen. É lutar. Aquilo é quase um Masterchef. É ele a competir sempre para tentar ser o Sim. melhor e subir lá acima. Sim, é um conceito um bocadinho diferente, apesar de ser numa academia e numa escola. Tem ali coisas muito interessantes. A escola em si tem alguns conceitos interessantes, mas não cabia neste episódio porque o foco não era bem esse.
é muito lutas entre um com o outro para subir de escalão e poder ser o top 10 ou o que quer que seja. Mas cá está, uma vez mais, um conceito que por acaso até, tirando a parte do ecchi exagerado, desculpem, Shokugeki no Soma tem a questão de que, uma vez mais, é um meio que tem que ser prático. Tens de praticar, praticar e praticar. E isso, eu gosto muito disso. Mas pronto, não tinha espaço aqui e Ginosagi tinha, acho que é É uma obra uma superior. obra bem melhor em todos os níveis e sentimos-nos, como estavas a dizer, quentinhos por dentro quando lemos, porque Uhum. é aconchegante, é divertida ao mesmo tempo e tem relações muito divertidas e personagens icónicos. Sim, uma excelente recomendação. E pegando aqui em Shokugeki no Soma, que é o típico anime shonen, ou a típica obra shonen, com batalhas e tudo mais. E vamos falar aqui, talvez, do anime mais recente e mais conhecido, que usa a escola como um tema principal na história, pelo menos em grande parte da história. Sim, até onde é bastante. Até onde estamos, mais ou menos, até ao arco em que chegamos, que é Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia, que basicamente pegou no conceito de super-heróis. Vivemos numa era onde a Marvel domina, onde os super-heróis são falados, onde milhões de pessoas anseiam pelos próximos grandes filmes da Marvel e também da DC, e onde faz parte da nossa geração. E o autor de Boku no Hero decidiu pegar no conceito de super-heróis, pegar na escola, e basicamente Boku no Hero é um mundo onde os super-heróis profissionalizam-se. É como se fossem literalmente agentes da lei. Têm que estudar. No anime existe uma escola que é a melhor escola supostamente do país, do Japão, de super-heróis. E temos o nosso personagem principal que, além disso, claro, acrescentar que neste mundo as pessoas têm superpoderes. A maioria das pessoas tem superpoderes. O estranho neste mundo é não se ter superpoderes. E acompanhamos, logo desde o início, o nosso personagem principal, o Deku, que é um rapaz que adora o melhor super-herói do mundo, que é o All Might. Quer ser como ele, mas coitado do rapaz, teve o azar de nascer sem poderes. Isto não é spoiler, porque é logo o início do anime, É logo o primeiro basicamente. episódio, sim. Existe uma situação que envolve o rapaz e o All Might, e o All Might acaba por decidir passar os seus poderes ao rapaz. Não os passa logo de uma vez, e assume que vai fazer uma espécie de tutoria do rapaz e tentar ajudá-lo a ele herdar este poder dele. Aliás, o All Might, isto tem depois a ver com a história e tudo mais. Provavelmente o poder dele é dos poucos que consegue transmitir. Uhum. Não é uma coisa que aconteça, não se pode transmitir poderes naquele mundo assim, só porque sim. Mas o caso dele, ele podia sim. Exato. E ele decidiu passar os seus poderes ao Deku, e o anime foca-se muito na escola porque é acompanharmos o Deku, que não tinha poderes e queria entrar na melhor escola do país, a consegui-lo porque afinal já tem poderes e conseguiu passar no exame de entrada. E basicamente o anime depois é acompanharmos o Deku na escola. É uma escola secundária de heróis, onde temos o foco completo de acompanhar uma turma, e até mais do que essa turma. Depois conseguimos ver outras turmas a aprenderem a ser heróis. E é isto, Boku no Hero. Pessoalmente acho Boku no Hero uma história muito boa do ponto de vista de escola, porque lá está, novamente temos uma escola muito prática. Estávamos a falar de Ginosagi, onde temos a parte teórica, mas temos a parte prática onde eles têm que ensinar, estamos a falar de adolescentes, a utilizarem os seus poderes em prol do bem. Alguns têm que aprender a controlá-los, outros têm que aprender a dar uso aos seus poderes. E uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, em Boku no Hero, é que muitos dos alunos têm poderes que parecem que não servem para nada. Nem todos os heróis têm que ser super-heróis de primeiro, porque pode haver ajudantes. Exatamente. Basicamente. Exatamente. E isso não é uma coisa nova. Há
Há outras coisas que abordam isto, não nos animes especificamente, mas isso é uma cena que acontece. Nos animes não é muito comum falar primeiro em super-heróis, tal como estavas a dizer. O senhor, eu não sei o nome dele, mas o senhor que criou esta obra, acho que fez no tempo certo, que apanhou ali o público que no Japão, principalmente no Japão, já estava a começar a gostar das coisas do Ocidente, da Marvel, da Disney, o que quer que seja, e conseguiu incorporar isso muito bem para a vertente do shonen e funciona super bem porque super-heróis, batalhas, cenas é impossível não funcionar em termos, era só ser criativo e pôr isso a funcionar. É engraçado que, apesar do mangá ter muito histórias de heróis e de personagens principais muito fortes e com superpoderes muitas das vezes, o super-herói nunca foi uma coisa muito falada em mangás. Sim, é estranho porque combinam bem e tem bom peso para começar uma história de lutas e porradaria. Mas não sei se era uma coisa que nunca pegou muito, não sei se é uma coisa muito ocidental. Acho que calhou bem aquela altura e ele teve muito sucesso com Boku no Hero e acho que é isso que interessa. Mas pronto, era aquilo que estavas a dizer, que é mostrar que nem toda a gente tem que ser o supra-sumo, nem toda a gente tem que ser o All Might. Pode haver pessoas que são simplesmente ajudantes, ou pode haver pessoas que formam empresas e que, porque nós depois temos esse contexto dos vigilantes e das empresas e de teres um grupo grande e todos eles terem roles diferentes. Por exemplo, tens aquela rapariga que ouve, tem um ouvido extremamente apurado. Ela é muito boa para, por exemplo, detectar sons, comunicações e essas coisas todas. Fazer reconhecimento do terreno, É basicamente. diferente, sim. Enquanto que outros é porradaria pura, aí é diferente. Porque aqui uma questão é, se toda a gente tem poderes, significa que os vilões também os têm. Vai haver sempre pessoas, vai sempre ser necessário haver pessoas que têm que ir lá batalhar, que têm que ir lá tecnicamente o frente a frente. Depois há os outros que conseguem com estratagemas diferentes ahm, montar outras técnicas. O que eu acho interessante em Boku no Hero é fazer uma coisa, por exemplo, sei lá, fazendo aqui a referência direta sei lá, aos Avengers, que deve ser o maior grupo de super-heróis do outro lado, do Ocidente, que é, nos Avengers eles são todos grandes super-heróis, eles fazem todos um pouco de tudo, parece não haver muita organização, temos as pessoas normais sem poderes que os ajudam, como a organização do Shield e tudo mais, mas em Boku no Hero vê-se que aquilo é quase como se fosse o exército, onde, como tu disseste, cada pessoa tem o seu papel, cada pessoa depois, até na escola, depois as pessoas vão se formando mais numa coisa ou noutra e especializando, e eu acho que é mesmo muito interessante ver também o trabalho dos professores. Os professores são muito bem caracterizados nesta série, e ver também o que é o conceito de um herói. Eu acho que a série consegue descrever bem e aborda muito esse tópico, até ao momento em que estamos agora na história. Continua a abordar muito bem esse tópico de o que é que significa ser herói, as motivações de um herói. Lá está, estamos a falar de miúdos que veem na televisão os heróis e eu quero ser herói. Mas depois é-lhes mostrada a realidade de ser herói não é só lutar contra mauzões. Existe todo Existem vários processos, sim. um mundo de responsabilidades onde temos que pensar nas vidas humanas, temos que pensar nos estragos e ter que saber lidar com o vilão, pensando sempre primeiro no bem-estar das pessoas. Ah, uma coisa que eu acho que o autor faz muito bem é as estratégias de batalhas e a organização. Ou seja, sempre que vemos uma batalha grande ou estamos num arco de uma batalha grande, há todo um sistema de operações por trás daquilo. Sim. E estamos a falar de, pronto, a história depois às vezes, isso é uma das pequenas coisas que às vezes não funciona muito bem, é que estamos a ver alunos do secundário às vezes a batalhar contra super-heróis, contra vilões, aliás, muito. Ele conseguiu fazer isso bem porque os vilões principais também são putos. Conseguiu fazer com que fosse tipo a liga dos vilões mais com quem eles têm mais frente a frente, também são miúdos como eles. Mas pronto, era aquilo que tu estavas a comentar, que é
ele, ele teve que criar várias dinâmicas e vários processos a acontecer durante as lutas, porque ele gosta não só de mostrar o Deco, mas a turma inteira. Nós aqui há arcos mais focados no Deco do que outros, mas por norma, quando tem a envolvência da escola e da turma, ele gosta de mostrar que todos eles têm uma capacidade ou uma oportunidade para brilhar. Não todos, mas a maioria. Mas quase todos. Sim. O que é também às vezes o que Desgastante. na minha opinião pessoal, é como disseste, desgastante de às vezes Depende não é das fácil. perspectivas. Claro, lá Se está. tu estiveres mesmo naquela de ver toda a turma, vais adorar, porque ele faz isso muito bem até certo ponto. Não tenho a certeza até agora se vai evoluir ou não para ser só o Deco ou não, mas até há bastante pouco tempo ele focava-se muito na turma. Por outro lado, se não fores muito disso, estás às vezes a levar com personagens que não são muito interessantes. E às vezes até de outras turmas, que ele também foca na turma B, Sim, e na parte do certas anime, personagens da turma B. e na parte do anime onde estamos, claramente já se viu que agora ele está a funilar muito, porque tem que ser, é um shonen, temos um personagem principal, temos 2 ou 3 que também são muito importantes. Sim. E se queremos dar. E tens a outra vertente, que ele, como pôs uma data de heróis e a hierarquia de heróis a aparecer, também já era demasiado. Tens a Sim, hierarquia de heróis, mais os amigos da turma, mais todos os vilões e mais. Tinha que começar a afunilar um bocadinho. sim, era Mas mesmo inevitável. assim, os amigos principais e aqueles mais importantes Vão ficaram aparecendo. e vão aparecendo, sim. Eles vão aparecendo e ele consegue continuar a dar foco, pelo menos aos personagens mais acarinhados, e Uhum, aí que uhum. ele foi mostrando mais vezes. Mas lá está, no fim teve que afunilar. Eu pessoalmente, ainda bem, porque facilita. Houve alguns arcos e nós falamos de Boku no Hero, lá está, estamos a falar de heróis e tudo mais. E falamos de Boku no Hero aqui como um anime que retrata muito bem a escola, porque nós temos um arco que é só o festival escolar. O que para um anime shonen Sim. de batalhas, de porrada, Mas honestamente esse arco foi um bocado fora. eu sei que foi, mas o ponto é, o autor queria mesmo focar o anime, pelo menos em boa parte dele, Sim. na escola. Não, E conseguiu. mas Agora, é muito fora. É é que nós isso. acabámos uma batalha tipo extremamente importante e depois de repente, ok, temos um festival escolar, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um concerto. Pá, não. E foi uma temporada disto. O que Talvez vale é a que ele temporada mais pôs o difícil. Gentleman lá, não é que o Gentleman fosse grande coisa, mas Horrível. deu para passar. Porque tinhas lá um vilãozito. Mas foi. Mas sim, não. Mas Essa pronto. temporada toda deve ser provavelmente a pior de todas no anime, na minha Sim. opinião. Muito desenvolvimento de personagem e as relações dele, muito, muito fixe. Sim, mas Mas já foi exagerar. E depois a partir daí foi sempre a funilar, na minha opinião. O que depois vieram até outros arcos melhores. Atenção, nós não acabámos de ler. Nós não. Acho que estamos uma temporada atrasados. é que está agora a dar. Exatamente. E neste momento a nossa opinião é Boku no Hero agora já não é tão focado na escola. Porque já passámos para lá da escola sem dar spoiler. A escola agora é um abrigo. Exato. Mas não sei o que é que isso significa porque ainda não começámos a ver a próxima temporada. Pronto. Mas pelo menos o último arco que vimos, a escola não foi o foco. Foi mais o personagem principal e... É a turma. Exato. Porque, atenção, estamos a falar de já 100 e tal episódios. Sim. Porque Boku no Hero já teve os primeiros, a primeira temporada foi 25, a segunda não foi tão grande, mas a terceira voltou 157 episódios neste momento. 157 episódios. Significa que já tens muito material como base na escola, com os professores e com todas as turmas e etc. A partir daí podes simplesmente pôr as personagens em sítios e tu sentes a harmonia da turma. Não precisa estar a sala de aula, não precisa estar a escola como espaço nos painéis. Podes simplesmente estar, sei lá, numa montanha com a turma e vais sentir como se estivesses na escola na mesma. Sim, Entre sim. aspas. Aliás, temos alguns pequenos arcos onde eles saem da escola e vão em Sim, missões. Não, vão mesmo em aquelas visitas de estudo. Exato. Há um que é aquele training camp que Eles eles vão lá vão para as para montanhas. vão para umas montanhas com os Flying Cats, ou já nem me lembro como é que eles se chamavam, Certo. que eles eram todos gatos,
e eles treinaram com eles, cada um que faziam grupos, lembras-te? Temos depois também aquela questão deles começam a iniciar alguns uma espécie de estágio, onde durante algumas semanas, Isso meses, é muito interessante, sim. vão trabalhar literalmente com heróis que já são profissionais e que têm as suas agências. E também é muito engraçado porque isso acontece na vida real. Nas escolas e nas faculdades fazemos estágios e eles Estamos a literalmente vão sim, aprender. É engraçado porque que não há estamos a nem falar muitos de uma deles coisa que é nem. muito prática. Sim, Tens que praticar e tens que ver o que é que gostas. tens que ver de perto como lidar com as Uhum, situações. uhum. E é engraçado que supostamente, e até falam disso, apesar de depois, obviamente, alguns deles acabam por entrar em missões mesmo ativas, alguns deles estão no estágio e não fazem nada. Estão lá só a ver. E os próprios heróis que estão a tomar conta deles e a ensiná-los dizem: não, vocês estão aqui para ver, para aprender connosco. Se possível, vamos tentar evitar que vocês, crianças não, mas adolescentes, entrem na luta. E, acho que o conceito e a maneira como a escola foi usada e toda a relação com professores e todas Há uma mensagem muito importante nesta obra, que é o futuro está nas crianças, o futuro está Uhum. na juventude, e ele passa muito bem essa mensagem, que é, primeiro, quando o All Might delega o poder dele ao Deco, depois tens o outro lado, que também é muito importante, que é, nós estamos sempre a ver, esta obra faz uma coisa muito bem, que é, nós vemos o lado dos heróis e vemos o lado dos vilões. Os próprios vilões têm noção de que o futuro também está nos jovens. E ele também força muito isso, que é, eu preciso de sangue novo, preciso de vocês, que vocês acreditam em coisas novas e estão aqui, que são novos, para também continuar o meu legado. Mas ele decidiu criar aquela liga de vilões mais novos, porque ele também vê que o futuro está nos miúdos, está em apoiar gente nova, diferente e com ambições novas, para conseguir os planos deles enquanto vilões. Ou seja, tanto um lado como o outro, e isso ficou muito evidente nesta última temporada, está a apostar nas camadas mais novas para os legados continuarem. Concordo com o que diz, é toda esta temática de os jovens é que vão carregar, vão ser o futuro deste mundo. E sim, não tinha nunca pensado dessa maneira. Ahm, e é isso, basicamente. Vejam Boku no Hero se estiverem à procura de um shonen de super-heróis que envolve escola e é bastante consistente e consigo dizer até que é acima da média. É do Ahm, Estúdio Bones. Muito bom estúdio. O estúdio que fez Full Metal Alchemist. E é isto. Nós tínhamos muitos animes que podíamos falar aqui. Pensámos em obras como, sei lá, Ansatsuki Yoshito, Ao no Exorcist, Marshall, que é Mas muito mais recente. E é isso, havia muita coisa para falar e usámos este tema porque, lá está, achamos que estas obras que mencionámos aqui são obras, encapsulam bem. mostram bem o que é a E temos escola. bastante variedade. Se não gostarem de um, tem outra. Ou seja, Sim, se não gostarem de comédia, podem ir para uma cena mais relaxante. Se gostarem de ação, tem Boku no Hero. se quiserem drama, apesar de GTO ter muita comédia, é muito dramático também. Acho que temos aqui 4 opções. Falámos 4 obras até bastante interessantes e diferentes. Sim, concordo. E é isso. Espero que tenham-nos gostado de ouvir e até à próxima. Até à próxima.